A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 10, diz assim: E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Que revelação maravilhosa João teve na ilha de Patmos. Ele diz que foi arrebatado no dia do Senhor. E ouviu de trás dele uma grande voz, como que de trombeta. Como a voz do Senhor é maravilhoso, poderosa, forte, grande, voz de trombeta. Mas João diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Quero falar de alguns elementos do Senhor. Há muitos. Se nós pesquisarmos na Bíblia, há mais de 1.800 elementos do Senhor em toda a Bíblia. Eu vou mencionar apenas 12 elementos do Senhor que são importantes. Primeiro, o dia do Senhor. O dia do Senhor vai chegar. E esse dia, os profetas menores mencionaram ele, o dia do Senhor. Vamos também falar de outra coisa do Senhor, outro elemento do Senhor em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 2. E Pedro também fala do dia do Senhor no seu livro, verso 10, 2 Pedro 3,10, diz: o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas vejamos outro mandamento do Senhor aqui, 2 Pedro 3,2, para que vos lembrais a palavra que primeiramente foi dita pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então nós temos o dia do Senhor e temos um mandamento do Senhor. Ainda em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 20, lemos assim: portanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui encontramos o conhecimento do Senhor. Quando conhecemos o Senhor, escapamos das corrupções do mundo. Portanto, estejamos atentos ao dia do Senhor, ao mandamento do Senhor, ao conhecimento do Senhor. Na carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 12, lemos: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Os olhos do Senhor. Encontramos em 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 12. Os olhos do Senhor. 1 Pedro 2,13, lemos: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. O amor do Senhor. E em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 25, lemos o seguinte, 1 Pedro 1, 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então temos o dia do Senhor, o mandamento do Senhor, o conhecimento do Senhor, os olhos do Senhor, o amor do Senhor, a palavra do Senhor. Amém? Que coisas maravilhosas do Senhor nosso Deus nós encontramos aqui. Vamos para a carta de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo de número 14. Tiago 5,14, lemos assim:
está alguém entre vós, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor traz cura. O nome do Senhor expulsa os demônios. Hebreus, capítulo 12, verso 5, lemos: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Como é importante a correção, a disciplina do Senhor em nossas vidas. Olha só, essa correção do Senhor nos leva ao arrependimento, nos leva à mudança de vida. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo de número 24, lemos assim: e ao servo do Senhor não convém contender. Aqui encontramos o servo do Senhor. Que todos nós sejamos servos do Senhor e saber que não convém contender. Efésios capítulo 5, verso de número 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Como é bom ao servo do Senhor fazer a vontade do Senhor. Amém? Segundo Coríntios capítulo 12, versículo de número 1, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 1, nos fala das revelações do Senhor. Olha que é maravilhoso quando o Senhor nos dá revelações, como deu ao apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, 1, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Visões e revelações do Senhor. E finalmente, para terminarmos, e há muito mais que poderíamos falar de elementos do Senhor, mas vamos terminar com a glória do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Olha aí, a glória do Senhor. E aqui também encontramos o Espírito do Senhor. Vamos falar dos elementos do Senhor e há muito mais. O dia do Senhor, o mandamento do Senhor, o conhecimento do Senhor, os olhos do Senhor, o amor do Senhor, a palavra do Senhor, o nome do Senhor, a correção do Senhor, o servo do Senhor, a vontade do Senhor, as revelações do Senhor e a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que você ame ao Senhor da glória, e que você acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini, subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.